Olá, gente. Olá, tudo bem? Decidi fazer um vídeo muito importante contando a minha história de quando eu conheci meu esposo Daniel. Então, gente, para início de história, meu nome é Jaqueline. Tenho 3 meninas, a Vitória, a Emily e a Radaz. Fui casada por 3 vezes. Passei por 3 relacionamentos. Todos os 3 foi encerrado, né? Mas não vem ao caso. O caso hoje, a história hoje é a minha e a do meu esposo Daniel. A gente se conheceu dia 23 de agosto de 2023. Eu morava numa casa alugada e tinha muita amizade com o pai dele. E até então eu não conhecia ele, não tinha visto ele nunca. Mas naquela noite eu tinha mandado mensagem para o pai dele falando que queria alugar uma outra casa. E esta casa que eu estava morando era do pai dele. E eu entrei em contato com o pai dele dizendo que eu queria alugar uma outra casa. Neste momento, neste dia 23 de agosto, o pai dele me chamou para que eu fosse ver uma casa perto da casa dele. E foi aí que eu encontrei o amor da minha vida. Foi aí que eu me apaixonei por aquele olhar. Assim que eu fui ver a casa, ele me chamou para tomar um café na casa dele. E eu fui com as minhas filhas lá. Chegando lá na sala, eu olhei e vi aquele homem. Naquele ano ele tinha, deixa eu ver, 29, 28, 27 anos. Tinha 27 e eu tinha 32. Agora estou com 34 e ele está com 29. Hoje é dia 1 de junho de 2026. Bom, todos os dias eu vou fazer um vídeo relatando a minha história com ele, para que fique registrado, para que a minha memória não esqueça nenhum detalhe do que hoje eu vou falar para vocês, para quem está vendo esse vídeo. Voltando à história, a gente se viu e depois que tomamos café, a gente foi embora. E o pai dele falou, antes de ir embora, o pai dele falou, leva elas para casa. E ele aceitou e levou a gente para casa. No caminho, eu sentei na frente e minha filha atrás. No caminho, ele não foi muito de conversar, mas no caminho, assim que chegou na frente de casa, eu disse para ele assim, então tá bom, a gente vai se conversando. Porém, a gente não tinha contato um com o outro de telefone e tal. Só que quando eu disse assim, tá, então tá bom, a gente vai se conversando, é para que ele se tocasse que eu gostaria de estar falando com ele. Nesse mesmo dia, ele pegou o celular do pai dele, entrou em contato comigo, mandou mensagem. Neste momento estava na igreja, numa festividade, lá em Peúna. E eu até então não sabia que era ele. E ele falou que ele era o filho do seu Luiz. Então eu lembrei quem era, que era ele, o Daniel. A gente foi conversando por mensagem. No outro dia ele me chamou para ir no shopping. E eu não aceitei porque eu estava com minhas filhas. E chamei ele na minha casa. Aí foi rolando, né, as conversas. E eu fui me apaixonando. Só que por estar tão magoada pelo passado, tão frustrada, eu meio que fiquei meio com medo de entrar em um relacionamento agora. Então, eu conversei com ele sobre a minha história, sobre que eu tenho as 3 meninas, né? E a gente foi se conhecendo, foi conversando. E no momento, eu estava passando por um momento muito difícil, morando sozinha, trabalhando, tendo que dar conta das minhas filhas, da casa e de tudo. E pra mim ali foi muito pesado, assim, pra mim foi muito difícil.
Eu estava no começo de uma depressão, chorando muito à noite, e isso estava me deixando muito mal. E ele veio e disse pra mim que ele iria me ajudar, que não estaria só, que ele estaria me ajudando em tudo. E a gente foi se conhecendo e ele decidiu casar comigo em um mês que a gente se conheceu. Foi tudo muito rápido, mas foi assim que ele decidiu. E eu olhei e falei pra ele: tem certeza? Porque realmente eu quero uma pessoa que esteja do meu lado, que me ajude, que seja meu companheiro, que não me engane, que não me traia, que seja o amor da minha vida. Porque eu já não estava mais acreditando no sentimento amor. Mas veio nascendo um amor tão lindo dentro de mim que me fez novamente acreditar no amor. Então eu comecei a amar muito ele. A gente estava morando naquela casa que o pai dele tinha alugado para nós. E o pai dele decidiu construir uma casa do lado da casa dele. E a gente se mudou para lá e foi morar lá. Moramos lá 1 ano. E passamos por muita coisa. E nos conhecemos já morando junto, um ao outro, né? E daí, gente, a gente se mudou, foi morar em outra casa. Passamos muitos momentos bons e ruins, né? Como todos os relacionamentos. Bom, falar do Daniel, do amor da minha vida, é muito importante pra mim. Porque ele é uma pessoa tão valiosa, ele é uma pessoa tão carinhosa, ele é uma pessoa tão atenciosa, ele é uma pessoa tão observadora, ele é uma pessoa tão cuidadosa, uma pessoa que cuida, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que se entrega verdadeiramente o amor que sente por mim, sabe? E ele se entrega assim totalmente. E isso me cativou demais. Muito trabalhador. Eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. É um presente maravilhoso que Deus me deu. E isso me deixa muito feliz por ter ele como meu esposo. Deus foi maravilhoso comigo, porque na minha história eu sofri muito. E eu falo que demorou pra chegar a pessoa certa em minha vida. Hoje eu me sinto muito feliz por isso. Então a gente casou. Tem um amigo dele chamado Marcelo. Se eu não me engano é Marcelo. Alugou a casa dele, é um condomínio. Então alugou o condomínio e a gente fizemos aquela festa, aquele bolo e comemoramos o nosso casamento, que foi dia 23. Está aqui, ó, gravado na minha aliança. Dia 23 do 11 de 2023 a gente fez a aliança. Mas o dia que a gente casou foi dia 24 do 3. 24 do 11 a gente casou. De 2023. A gente decidiu, o meu sonho era ter um menino, um filho, dar um filho a ele, né? E o meu sonho já era ser mãe de menino, porque eu não tinha um filho menino, né? Tive 3 meninas. Então, meu sonho era isso. Então eu sempre falei pra ele que eu queria muito menino. E ele também, né? Como todos os homens, quer ser pai. E a gente começou a tentar. Eu parei de tomar os comprimidos e a gente começou a tentar ter. E no mês passado, a gente estamos em junho. No mês passado, em maio, eu comecei a pesquisar, né? Porque tinha passado bastante meses e nada de eu engravidar. E infelizmente veio a notícia, eu fiz um exame muito profundo, né? Que dá pra ver as trompas, o útero. E eu descobri que eu fiz aquele exame histeroscopia, um nome assim, meio complicadinho. Mas eu fiz o exame onde descobriu que minhas trompas estariam obstruídas. Não tem passagem mais para que o espermatozoide passe. Para mim me abalou muito, mas como eu sou filha de Deus, serva dele, que busca ele, que tem fé, somos, né? Não sou eu, mas ele. Eu entreguei na mão de Deus e
deixei na mão deles porque deixei na mão de Deus porque Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Mas no primeiro momento eu fiquei muito triste sem entender o porquê disso, o porquê de o Senhor não permitir que agora eu esteja grávida, eu desse esse presente tão maravilhoso, né? Não eu, mas o Senhor dá esse presente tão maravilhoso para ele. Então, entreguei na mão de Deus, estamos tentando, não evito mais. Estamos na dispensação de Deus para que isso aconteça um dia. Eu tenho fé que um dia Ele vai sim ser pai, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que se isso acontecer, eu acredito que quando acontecer, eu irei testemunhar esse tão grandioso milagre que o Senhor vai fazer. Então, até então, a gente não temos filhos, não temos filhos. Eu tenho só as minhas 3 meninas, mas dele eu não tenho nenhum. E pra ele tá tudo bem, ele não se abateu. A opinião dele pra mim foi que o desejo dele é que a gente viaje, que a gente curta bastante, e que no tempo certo o Senhor vai fazer. Isso me deixou muito feliz, porque ele é um homem muito compreensivo. Ele entendeu que não é culpa minha, né? É o agir de Deus, é o momento dele, não é Deus que faz. Isso me deixou muito feliz. Bom, ele trabalha no posto. Todas as nossas dificuldades a gente conversa junto, a gente senta, a gente conversa. Todos os dias a gente tenta se aproximar, ser cada dia mais amigo e ter aquela essência do começo para que não acabe, que relacionamento é isso. A gente precisa colocar todos os dias as coisas no lugar e conversar. Conquistamos os nossos móveis. Hoje é dia 1 de junho e chegou a geladeira nova. Já compramos o fogão não lá, o sofá, o micro-ondas, a máquina. Os outros móveis também já temos, a nossa cama, e estamos construindo. Vamos fazer 2 anos, né, no final do ano. E eu estou muito feliz de estar com ele, de estar com ele, de ter conhecido ele. Foi muito bom para mim, foi maravilhoso. Estar se sentindo feliz, como eu estou hoje.